Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo à TV Estadão. Continuamos a nossa série Entrevistas Estadão com os principais candidatos à presidência da República. Na segunda-feira, entrevistamos Eduardo Jorge do PV e hoje, nesta quarta-feira, é a vez do Pastor Everaldo, candidato ao Palácio do Planalto pelo PSC. Pastor Everaldo tem 58 anos, é casado, pai de 3 filhos. E um dos seus filhos, inclusive, já está na política, deputado estadual no Rio, mas o pastor Everaldo está estreando nas disputas majoritárias e vai falar conosco pela próxima hora. Você pode participar daqui da nossa entrevista enviando a sua pergunta pelo Twitter ou pelas outras redes sociais. Use a hashtag Entrevistas Estadão. Também participam comigo dessa entrevista a repórter Alexa Salomão, da Editoria de Economia do Estadão, e o repórter Roldão Arruda, da Editoria de Política do Jornal Estado de São Paulo. Pastor Everaldo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aos estúdios aqui da TV Estadão. Boa tarde, Yuri, boa tarde, Alexa, boa tarde, Roldão, boa tarde a você que está aí sintonizado aqui no Estadão. Bom, candidato, o senhor, enfim, como o seu próprio nome de campanha diz, o senhor é pastor, o senhor é da Igreja Assembleia de Deus do ramo Madureira, não é isso? Do Ministério Madureira, não é? Eu sou da Assembleia de Deus de Madureira. De Madureira, exatamente. Nascido e criado na Assembleia de Deus de Madureira. Exato. Neto de pastor, filho de pastor e pastor. Exato. E sua mulher também é da... Ela é cantora. É cantora gospel, filha né? de pastor também. Exato. E é evangélica também. Bom, o senhor tem feito a sua campanha deixando isso muito claro, que o senhor tem esse vínculo com a igreja evangélica e o senhor tem tido por volta de 3%, 4% de intenções de voto nas pesquisas. Agora, no início de julho, alguns líderes evangélicos, a gente tinha informações de que imaginavam que o senhor poderia chegar até a campanha, na votação, poderia chegar até os 2 dígitos, algo em torno de 10%. Só que agora temos uma nova situação, com a morte de Eduardo Campos. Marina Silva passa a ser a candidata do PSB e ela também é da Assembleia de Deus, inclusive, da mesma igreja que o senhor. Isso prejudica a sua campanha? O eleitorado evangélico vai se dividir? Como é que o senhor vai fazer para não perder essa... Como ficam 2 candidatos evangélicos numa mesma disputa para a presidência da República? Yuri, quando o Partido Social Cristão resolveu ter candidatura própria, foi em 25 de janeiro de 2011. Então, até 30 de setembro do ano passado, a possível candidatura da Marina era previsível de se ela conseguisse fechar a rede, estaria no páreo também. Então, eu sou candidato do Partido Social Cristão para todos os brasileiros. Eu sou candidato do Partido Social Cristão e sou um evangélico. E coloco as minhas propostas para todo cidadão brasileiro. Todo cidadão brasileiro, ele quer que tenha educação digna, saúde, segurança pública, né? Que haja uma administração para ele, do cidadão, independente de ser evangélico ou não. Então, eu sou um candidato que vou trazer minhas propostas, colocar minhas propostas para todo cidadão brasileiro. Agora, o que diferencia o senhor dela para esse eleitorado evangélico? Porque, enfim, o senhor deixa muito claro que o senhor é evangélico. Marina Silva não esconde que é evangélica, mas ela não faz a campanha dela com as mesmas, por exemplo, a referência que o senhor faz, que o senhor é pastor, que o senhor tem toda a sua vida calcada na igreja. Ela não faz essa referência, até porque ela não nasceu numa família evangélica. É o seguinte, eu nasci na igreja. Então, dentro da minha profissão corretor de seguros, porque a gente já desde jovem é pregador na igreja. Mesmo não sendo pastor, mas os meus clientes falavam que o meu corretor é o pastor Everaldo. Não era nem pastor ainda, né? Jovem ainda, que eu comecei no seguro desde cedo. Então, o meu nome conhecido é pastor Everaldo. Então, não tenho por que negar que sou pastor. Então, é essa a situação que eu vejo, né? Eu tenho diferenças com relação à candidata. Por exemplo, vou citar o agronegócio. A candidata diz que o agronegócio brasileiro é a pior coisa que existe. Eu já acho que o agronegócio brasileiro é a alavanca desse país, um dos mais desenvolvidos do mundo. Então, tem trazido riqueza, o pão para a mesa do nosso cidadão brasileiro e tem garantido aí uma boa receita na nossa exportação, né? Quer dizer, então, eu tenho essa diferença. Então, eu acredito que a população brasileira, ela está querendo ver, não é se é evangélico ou católico, ela quer saber se vai corresponder às expectativas que são... Mas o fato de o senhor dar
tanta prioridade, por exemplo, o programa de TV do senhor ontem, que estreou o horário eleitoral, primeira coisa que quando o senhor aparece falando, o senhor fala que é um candidato em defesa da vida, que é uma forma de se colocar contra o aumento das situações legais que permitem uma mulher fazer o aborto. O senhor tem uma posição clara sobre drogas, o senhor tem uma posição clara, por exemplo, em relação à união homossexual, que são posições que Marina Silva também defende do ponto de vista pessoal, como ela fez em 2010, mas ela, por exemplo, ela é mais flexível em relação à união homoafetiva. Isso é uma diferença que vai garantir com que o senhor seja um candidato mais afeito ao perfil do eleitorado evangélico? Então, isso, olha só, quando um médico faz o juramento que vai defender a vida, não é uma questão de religião, ele vai defender a vida. Eu creio que a vida começa na concepção, isso não é uma posição religiosa. Eu creio que para a perpetuação da espécie, o casamento é heterossexual, quer dizer, é homem e mulher, tá certo? Então, eu creio dessa forma, independente de religião. Se formos colocar um tema religioso na campanha, eu ia trazer lá dos 10 mandamentos, não matarás. É um tema religioso, é a violência que nós temos hoje. Está escrito lá, não roubarás, é um tema religioso, então a corrupção que tem aí hoje. Então, é muito relativo essa colocação. Roldão. O senhor fala em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Quando o senhor fala isso, por que o senhor não faz uma distinção entre a sua concepção religiosa e a questão civil? Porque são duas coisas diferentes, que a Marina Silva, por exemplo, aprendeu já a distinguir. Ela no começo fazia uma coisa única. Hoje ela fala, do meu ponto de vista religioso, eu não aceito. Mas do ponto de vista da sociedade, é uma coisa que é para estar aberta à discussão. Ou seja, do ponto de vista da lei civil. O senhor acha que essa lei religiosa do senhor se sobrepõe a tudo isso? O senhor não acha que deve haver uma distinção? O Estado não deve ser laico? O Estado é laico, graças a Deus aqui nós vivemos num país que não é Cuba nem é Venezuela, temos democracia e temos a liberdade de defender os nossos princípios. O casamento heterossexual não é uma posição religiosa, é uma posição que eu acredito que é para a perpetuação da espécie, só se consegue se tiver dessa forma, casamento homem e mulher. Então isso eu acredito dessa forma. Sei. O senhor não acha que deve haver uma distinção entre o seu pensamento religioso e o pensamento de um mandatário da nação que dirige a nação para todas as pessoas, inclusive as que não comungam o seu pensamento religioso? Olha só, eu repito, graças a Deus eu estou numa democracia. Nós temos o direito de defender aquilo que nós acreditamos, que eu acredito. Então, eu acredito na liberdade. Então, eu respeito o próximo. Eu tenho que respeitar o próximo. Agora, eu tenho o direito de defender aquilo que eu acredito. E não acredito que essa é uma posição religiosa. É uma posição que, para a perpetuação da espécie, só existe casamento entre homem e mulher. Esse é o meu entendimento. Mas então, como o Roldão colocou, o senhor não veria um problema em o Estado reconhecer a união civil entre duas pessoas do mesmo sexo? Para fim de garantir direitos civis. Por exemplo, o senhor foi corretor de seguros, a título, por exemplo, de um seguro de vida, do parceiro de um homem ou da parceira de uma mulher poder ser beneficiário do seguro. Há problema nisso? A legislação brasileira, ela cobre qualquer situação dessa, de você colocar os beneficiários que você quer na sua apólice de seguro. O beneficiário da sua apólice, você vai lá e escreve o beneficiário do seguro. Mas isso é uma coisa tranquila. Para outras situações, como por exemplo, herança, que não tenha um testamento. Você tem a parte de cartorial, você tem a legislação que já prevê isso aí. Adoção de crianças. Eu sou contra a adoção de crianças por par homossexual. Por quê? Contra. Porque eu sou contra, eu acredito que não é o melhor para a criança. Mas o senhor acha que deva haver uma legislação que proíba isso? Ou o senhor acha que pode haver uma legislação que permita que um casal homossexual adote uma criança? Eu sou contra. Depender de mim, nunca vou aprovar uma legislação que permita a adoção de criança por casal homossexual. Se o Congresso aprovar uma lei dessa e o senhor for o presidente, o senhor vetaria essa lei? Vetaria a lei. Candidato, vamos falar um pouco, o senhor começou na sua explicação a falar sobre agronegócio. E a gente tem visto que o senhor tem adotado uma postura bastante liberal em relação à economia. Vou até pedir para a Alexa entrar na nossa conversa, que é a especialidade dela. Ontem no Jornal Nacional o senhor falou em privatizar a Petrobras, porque a Petrobras se tornou, nas palavras do senhor, um foco de corrupção. Que outras estatais que o senhor vê que estão com problemas de corrupção que o senhor privatizaria num eventual governo? Eu vinha citando BR Distribuidora. Para que o governo ter posto de gasolina? Vinha citando
o Petrobras Biodiesel, para que governo ter usina de álcool e plantação de cana? Eu vinha citando a Infraero, que agora foram feitas algumas concessões, até de maneira que eu não as faria desse jeito, porque hoje as concessões financiadas com o nosso imposto, que é dinheiro do BNDES, com juros subsidiados. O governo vai no mercado, paga uma taxa exorbitante de juros e depois empresta com juros subsidiados para o empreendedor, para o administrador, para o concessionário, um juro subsidiado. Então, para mim, a concessão ou privatização, ela deveria ser com o dinheiro do empreendedor, do investidor. Ele tem que botar dinheiro. O governo não tem que financiar essas coisas. Então, vamos dizer, falei da Infraero. Jamais eu admitiria um governo meu criar uma nova estatal, como foi anunciado uns 15 dias atrás, uma nova Infraero, deixando a banda podre para lá e botando uma nova Infraero. Então, eu jamais faria isso. A Infraero, o ano passado, parece que teve que aportar 1,9 bilhão. E agora, a banda podre vai ficar ainda com passivo, parece que 213 milhões de reais passivo trabalhista. Quer dizer, então, essas coisas, assim, eu passaria para a iniciativa privada. Já dei esses exemplos aí que tenho dado, né? E falei claramente que todas as empresas que for possível transferir para a iniciativa privada, eu envidarei todos os esforços para dentro das regras estabelecidas, dentro da lei, conversando com o parlamento, conversando com os funcionários, conversando com todo mundo, sem quebra de contrato, respeitando os contratos, mas transferir para a iniciativa privada. Por quê? Não, candidato, só voltando um pouco no tempo, o governo Fernando Henrique Cardoso tentou ter uma postura mais liberal, neoliberal em relação às estatais e não conseguiu, porque assim, teve muita resistência da sociedade. Por que você acha que agora é possível fazer esse tipo, um processo de privatização até mais profundo que foi proposto há 20 anos? É porque a população brasileira, hoje, meu escritório é na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, bem na Avenida Rio Branco. Eu vi muitas vezes essas pessoas que hoje estão administrando o país ir para a Avenida Rio Branco, fechar a Avenida Rio Branco pedindo CPI para a Petrobras. E agora, poucos anos atrás, eu vi essas mesmas pessoas saindo para a rua para impedir a CPI da Petrobras. Então, o que nós vemos é que a população brasileira quer mudança. Ela não aguenta mais ver, não suporta mais ver uma situação. Uma empresa que há anos atrás era um orgulho nacional, uma empresa que envaidecia o brasileiro e hoje uma empresa com rombo, dívida de 300 bilhões aproximadamente, né? Uma vergonha nacional e foco todo dia nas páginas dos jornais com foco de corrupção. Então, isso não tem trazido benefício. Que benefício a Petrobras hoje traz para a pessoa que está em casa, para o cidadão? Não traz nenhum. Então, nós acreditamos que, eu vinha estudando esse assunto da Petrobras, a nossa equipe, que eu sempre falo, eu não trabalho sozinho, eu trabalho em equipe, é o meu princípio. E o pessoal vinha estudando, eu estava até amenizando no início das minhas conversas, quando comecei a falar sobre, as pessoas me perguntando, então, a Petrobras nós vamos tentar recuperar. Mas os estudos que eu fiz ultimamente com o meu pessoal, chegamos à conclusão que a solução realmente é passar para a iniciativa privada. O petróleo é nosso, mas a Petrobras, lamentavelmente, hoje é de meia dúzia. Então, passando para a iniciativa privada, o que vai acontecer? Igual a Vale do Rio Doce. Hoje nós recebemos impostos, recebemos royalties e está aí, normalmente, fiscaliza-se e está produzindo sem problema de corrupção, sem problema de fraude. Então, a hora que a gente passar, nós vamos ter, hoje a Petrobras é isenta, ela não paga vários tributos, a gente já vai dobrar de imediato a tributação. Agora, o senhor estava, quando começou a falar dessa resposta, até uma das perguntas do Twitter que tinha chegado era justamente essa explicação do senhor para ter usado o foco de corrupção como argumento para privatizar a Petrobras. O senhor falou também da Infraero. O senhor acha que aeroportos também deveriam ser todos privatizados? Todos eles. Mesmo os de menor porte? Todos vão eles. ter interesse? Olha só, nós temos que fazer, igual a telefonia. Yuri,
há 20 anos atrás, a gente, para comprar um telefone, tinha que declarar no imposto de renda. Sim. E eu lá no Rio de Janeiro, eu me lembro que a gente comprava um telefone e ficava 5 anos para se ter uma linha telefônica. 5 anos. Hoje, depois que foi privatizada a telefonia, o que aconteceu? Todo mundo tem telefone. Um parêntese. Não funciona, né? Porque a gente tenta ligar e não consegue, né? Então... e hoje o problema, a demora não é para ter o telefone, é para deixar de ter o telefone, né? Para deixar de ter o serviço que você quer cancelar. Então vamos ver. Uma das tarifas mais altas do mundo. Além disso aí. Mas por quê? Porque as agências reguladoras estão aparelhadas politicamente. Os técnicos... O problema é nas agências reguladoras e não na forma como foi feita a privatização. Não, a forma não... Olha só, a livre concorrência, se for regulado direitinho, se for os técnicos, os fiscais estiverem lá fiscalizando, o ano passado, se não me falha a memória, que o tempo corre muito, foi suspensa a venda dos telefones, porque não estava funcionando. Uma semana depois, voltou tudo a estaca zero e a gente está aí. Eu que viajo o Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste, você vê, você não consegue completar uma ligação. Você não consegue atender uma ligação. Para um candidato à presidência, isso é o pior dos mundos. Não, para mim não é o pior dos mundos. Eu digo para a pessoa, que o Brasil claro, hoje, sem dúvida. Você é o profissional da imprensa. Nós, jornalistas, a gente depende muito. As pessoas que viajam para trabalho, então é uma dificuldade muito grande. Então, o que eu acredito, por exemplo, é a Infraero. Então, você vê naquela época, eu voltei nisso aí, porque foi feito a privatização e as pessoas tinham que assumir, né, aqueles que pegaram alguma região que não era compensatória financeiramente. Então, você tem que fazer a mesma coisa com os aeroportos. Então, eu vejo, por exemplo, a gente viaja muito. Brasília. Quem foi em Brasília, o aeroporto agora é um aeroporto que é digno da capital federal. Agora, você chega no meu Rio de Janeiro, o Galeão, sinceramente, a rodoviária do Tietê está melhor do que o Galeão lá no Rio de Janeiro. Então, candidato, o que deveria ficar sob a gestão do Estado, então, na sua opinião? Olha... Então, o senhor considera estratégico? Porque tem setores da nação que são considerados estratégicos que, no caso de um conflito, por exemplo, o país precisa... Olha só... O setor de energia é um deles, que o senhor está dizendo que não considera estratégico. Então... Olha, você vai na Alemanha, vai na Inglaterra e vai nos Estados Unidos e você vai ver que a maioria esmagadora desses serviços são todos feitos pela iniciativa privada, com a fiscalização rigorosa do Estado. As agências fiscalizam, né? Então, eu, sinceramente, a minha história de vida, minha preocupação com o brasileiro é o seguinte, vocês já devem saber, mas eu vou repetir rapidamente aqui. Eu nasci na favela do Acari, 8, 9, 10, 11 anos fui camelô na feira. 12, 13 anos fui servente de pedreiro. Aos 14 anos fiz um concurso, passei para o Instituto de Recibo do Brasil, fui ser office boy. Aos 17 anos, era contrato, saí e fui para a iniciativa privada. Mas naquela época tinha uma escola pública de qualidade. Eu pude estudar, mesmo tendo que trabalhar, ralar, eu pude ter uma educação na escola pública, merenda escolar digna. Muitas das vezes a melhor comida que eu comi foi a da merenda escolar. Então, para mim, nós precisamos investir maciçamente na educação fundamental, na base. Porque eu fui servente de pedreiro. Quando você quer construir uma casa, você bota uma casa de um andar, você bota ali uma massa, faz as paredes, bota o telhado. Quando é de 2 andares, já tem que melhorar um pouquinho, faz uma viga, um concreto, tal, lá está. Quando quer construir um prédio como esse aqui, a base tem que ser profunda, tem que ser bem feita a base. Então é isso que a gente precisa no Brasil. Investir. Então, a obrigação do Estado é cuidar primeiro da educação do nosso povo e simultaneamente, hoje no Brasil, da saúde, da educação e da segurança pública. Deixa eu só, antes de passar a palavra para a Alex e para o Roldão, a gente tem uma primeira pergunta do Twitter aqui, do Kennedy Freitas, que acho que já está um pouco respondido, mas queria que o senhor especificasse um pouco mais. Porque ele também vê problemas de desvio de recursos públicos na área da educação e pergunta por que, então, pergunta se o senhor iria privatizar a educação. E eu emendo, o senhor tem falado em investimento em educação, o seu programa de governo prevê elevar o investimento da educação a 18% do PIB. Como é que faz isso? Se a gente está tendo uma discussão longa para chegar em 10%. Isso é na Constituição. Uma outra coisa que eu li também no seu programa, que eu observo, o senhor fala, na área de saúde,
o senhor privilegia muito as parcerias com o setor privado, ou seja, transferir bastante as atividades para o setor privado, e desonerar de impostos de medicamentos e transferir várias atividades para o setor privado. O senhor não acha também isso mesmo? Não, se você verificar, hoje, as prefeituras no Brasil as prefeituras estão terceirizando, por exemplo, exames laboratoriais. Praticamente todas as médias prefeituras e grandes prefeituras, e até pequenas, elas estão passando isso para a iniciativa privada. Tem contrato de terceirização. Então, eu defendo que a educação, nós precisamos de gestão. O município brasileiro, ele tem que aplicar, no mínimo, 25% do seu orçamento para a educação. O governo federal, de um orçamento este ano de 2.488 bilhões, destinou para toda a educação no Brasil apenas 3,8%, enquanto 44,16% para pagamento de serviço da dívida e da dívida. Então, existe uma dicotomia. Se você pegar o Japão pós-guerra, pegar a Coreia hoje... O que você vai fazer para reduzir o serviço da dívida? O senhor vai mudar essa questão do tripé, déficit? É o que eu digo sempre. Tem que cortar na carne. O povo não aguenta mais pagar essa alta taxa que paga. Nós temos que cortar na carne. Eu já disse, vou reduzir a máquina pública drasticamente. Quem tem que fazer o esforço agora é o governo, tem que dar exemplo. Então eu disse, de 39 eu vou passar para 20 ministérios. Hoje são quase 30 mil cargos comissionados, então vamos reduzir isso drasticamente. Drasticamente para quanto esses 30 mil? Tem que fazer uma análise, eu digo o mínimo possível, é o mínimo, não tem necessidade. O senhor ainda não tem um número para isso? Nós estamos estudando, nós não temos acesso a todos os dados, porque não tem, né? Então não dá para se ter falar se tinha um número exato. Hoje o governo é sócio de mais de 600 empresas através do BNDES. Para que isso aí? Além das nossas estatais que tem. Então nós temos que enxugar essa máquina e aí, se eu... É um banco de fomento, de desenvolvimento. A China cresce com bancos, com coisas assim. Todos os países que cresceram, a Coreia, todos os países que tiveram grande desenvolvimento, tiveram bancos desse tipo, de estímulo ao desenvolvimento, de fomento, de financiamento. O senhor acha que também isso não precisa? Você colocou muito bem. Estímulo de financiamentos, não de sociedade. Tá? Você torna sócio, faz o empréstimo, depois transforma em debênture, derrete tudo e vai embora. Vou fazer financiamento. Isso aí tem que fazer, que tem que incrementar. O dinheiro, o empréstimo, o dinheiro emprestado, não pode ser para custeio. Tem que ser para investimento, para produzir riqueza, para gerar emprego. É isso que tem, renda e riqueza. O empréstimo tem que ser para isso. E não o que acontece, lamentavelmente, hoje, que é sócio e depois derrete. Temos exemplos aí que eu não preciso citar. Deixa a Alex entrar no assunto, que ela está aqui coçando, é o assunto dela. Eu realmente queria entender o que sobra, o que fica no eventual governo do senhor. Sobra que o Estado vai estar onde? Onde o Estado investe? O Estado vai ser um Estado que vai servir ao cidadão e não se servir do cidadão como hoje se serve do cidadão. Hoje, todo o governo suga o suor do trabalhador, suga como vampiro o sangue do trabalhador e não serve ao cidadão brasileiro. Por exemplo, o senhor estava dando o exemplo da educação. Então, a educação básica não é privatizada. Ela continua pública. Olha só, a educação hoje, como está no Brasil, ela precisa de um ajuste de gestão. Não é nem tanto dinheiro que precisa se colocar, precisa de gestão. Mas o senhor está prometendo mais dinheiro, o senhor está prometendo 18%. Quer dizer, eu disse para você o seguinte, isso que está na Constituição, é o índice que está na Constituição. Eu quero dizer o seguinte, não é nem tanto dinheiro, é dinheiro também, mas nem tanto dinheiro, precisa gestão. É isso que precisa fazer. Precisa da participação das famílias na escola, diretor, professor tendo a dignidade de um salário e de capacitação. Porque hoje, eu fui servente de pedreiro, não é demérito nenhum, mas hoje, servente de pedreiro está ganhando muito mais do que milhões de brasileiros pelo Brasil afora. E o professor é aquele que nos instrui. Eu estou aqui porque tive um professor, cada um de nós teve um professor. Então, temos que restabelecer a dignidade do professor na educação. E se você verificar, daqui a 10 anos, 10, 12 anos, é possível que o número de alunos no ensino básico permaneça o mesmo que hoje,
que a taxa de natalidade tem diminuído. Né? Então, tem esse aspecto. Então, precisa de gestão, mais gestão e o dinheiro para poder realmente dar condições de um salário digno e capacitação para os professores e os equipamentos necessários nas escolas. Tá? E continua público. Público. E as universidades, públicas ou privatiza? Todas elas hoje públicas, como estão. Hoje é como o sistema educacional brasileiro, ele tem atendido, foi criado, na minha época chamava-se crédito educativo, né? E hoje o ProUni tem esses programas. Então a gente vai incentivar aqueles que quiserem para escolher. A saúde é misto. A saúde, conforme eu citei, hoje tem muitos setores da saúde que estão terceirizados. Você quer estimular mais isso? Tudo que for possível passar para a iniciativa privada, pode contar que é o meu... Eu quero mudar um pouco de assunto. O senhor tem um serviço de assessoria de campanha bom. Eu recebo todos os dias os e-mails de onde o senhor vai, com quem que o senhor falou, o que o senhor teve, é muito bom. E eu vejo que o senhor vai muito, logicamente, tem muito encontro com comunidades evangélicas, da Assembleia de Deus ou não. E eu já cobri bastante religião e eu sei que as campanhas eleitorais de candidatos que vêm das comunidades evangélicas firmam muito a questão de que nós vamos levar a moralidade ao parlamento, nós vamos levar a moralidade ao executivo, os valores da família, os valores tradicionais. Chegando lá, nem sempre isso acontece, o senhor sabe. Tem deputados muito dignos, mas eu vou citar um exemplo para o senhor. No famoso caso do sanguessugas, o escândalo das ambulâncias, tinha 99 parlamentares acusados. Desses, 30 eram da bancada evangélica, ou seja, um terço. Era metade da bancada evangélica estava envolvida nisso aí. O escândalo que o senhor fala toda hora de corrupção, o Brasil e tal, o maior escândalo que se teve aí em termos de imprensa foi o do Mensalão. Nós tínhamos lá o bispo Rodrigues, também da comunidade evangélica. A gente poderia citar outros casos. Como é que o senhor explica isso, de parlamentares que se elegem com um discurso da moralidade do Congresso, do Executivo, e que, quando chega lá, deixam essas coisas prevalecerem? Tem um espírito mau no Congresso? O que acontece exatamente? É o sistema partidário? É o sistema político? Como é que o senhor explica que aconteça isso com tanta frequência? Rodão, eu só posso responder pela minha pessoa. Eu não posso responder pelas outras pessoas. E digo para você que a maioria não estava envolvido nesse processo, né? A maioria não estava. Então, o que eu digo é o seguinte, a corrupção, eu sempre falo, é como se fosse um belo jardim, ou quem vive na roça, né? No pasto, na lavoura, sempre nasce um matinho, uma erva daninha. Então, se você não tirar aquela erva daninha, daqui a pouco sufoca. Sufoca o belo jardim, sufoca a lavoura, sufoca o pasto. Então, eu só posso responder pela minha pessoa, eu não respondo pelas outras pessoas. Então, cada um faz o seu discurso e usa a sua vida, né? Quer dizer, então, eu respondo por mim. Agora, a partir do momento que o senhor é candidato à presidência da República para um partido, o senhor acaba tendo alguma responsabilidade sobre o que esse partido fez. Sem dúvida. O PSC, o senhor disse, 25 de janeiro de 2011, a presidente Dilma Rousseff tinha 25 dias de governo, mas o PSC já queria ter um candidato à presidência. Mas o partido tem um alto índice de governismo, segundo o basômetro, uma ferramenta que o Estadão Dados tem aqui, que mede a votação de cada parlamentar, como o parlamentar vota de acordo com a orientação do governo. Na Câmara, o índice de governismo de 73% ao longo dos 4 anos de mandato. O PSC tem um senador, ele tem mais de 80% de governismo, ou seja, é um partido governista. E até onde a gente sabe, de informações que a gente tem, o PSC quis participar do governo Dilma. Como que fica isso? Quer dizer, dentro do que o Rodão falou, das relações entre legislativo e executivo, o partido apoia o governo, quis participar do governo, e agora, mas sempre se disse com um candidato à presidência, mas tentou participar do governo e só nesse último ano é que se colocou como independente? Não. Nós, desde o primeiro momento, nós apoiamos a atual presidente, acreditando que ela seria uma continuidade das boas políticas que vinham acontecendo, que a gente acredita o seguinte, cada um que vem, constrói, bota um tijolo na democracia, no crescimento do país. E, quando vimos o que
foi montado o aparelhamento do Estado, o partido então falou que não serviria mais. Agora, nós nunca fomos governo, nunca tivemos um cargo no governo. E nunca quis um cargo de governo? O PSC nunca quis? Quando terminou... Sempre era um partido que era bem próximo do PMDB, do vice-presidente Michel Temer. Sim, foi um dos motivos que nos levou... O partido estava, voltando então aqui a junho de 2010, o partido estava dividido entre o PSDB, Serra, e entre a Dilma. E a maioria, quando o PMDB indicou o vice, Michel Temer, a gente era uma pessoa de ligação, o PMDB, já fizemos bloco no Congresso com o PMDB, então a maioria preferiu ficar com o PMDB. Então, quando terminaram-se as eleições, naquele período do segundo turno até a posse, nós fomos chamados pelo presidente Dutra, do partido, que era o presidente, senador Dutra, e nos chamou, olha, vocês vão estar participando do governo com a gente, então, aguardamos, né? Normalmente, como outro partido. Você se refere ao senador José Eduardo Dutra, da época, que era presidente do PT na época, do PT, em 2010. Exatamente. Okay. Tá? A eleição terminou num domingo, na quarta-feira ele me chamou. Ele me chamou, foi eu, o antigo líder do partido, e mais umas 2 pessoas estivemos lá na sede do PT em Brasília. Na época, o senhor presidente do PSC, né? Eu sou vice-presidente. O senhor é vice-presidente hoje, mas na época era vice-presidente. Vice-presidente. Tá. O presidente nacional é o fundador, o Dr. Vitor Noss, é o presidente. Eu sou o vice-presidente. Então, fomos lá, uma parte do executivo, o líder do partido, o deputado Leal, que estava com a gente, e aí ele falou, vocês vão participar do governo. Eu falei, tudo bem. Mas quando foi montado o governo, e os princípios que nós vimos já ali, que nós tínhamos elencados, de valor à vida, valor à família, nós já vimos que não agradava a gente. Então, nós pode contar com a gente, tudo que for bom para o Brasil, para o brasileiro, vai ter o apoio na Câmara, não tem problema nenhum. E, a partir daquela época, já delineamos que teríamos candidatura própria. E as pessoas não acreditavam e tal. E eu citei ontem, teve uma revista nacional, que no dia 11 de junho foi a primeira vez que colocou, o PSC não vai caminhar, vai ter candidatura própria. 11 de junho de 2012. 2012. Então, uma coisa... E tudo, até hoje, se for alguma coisa para o bem do Brasil, nós estaremos votando a favor. Então, pelo menos a bancada do seu partido considerou que o governo, em 73% das medidas, foi bom, se votou a favor do governo, é isso? Então, o governo Dilma é 73% bom? Não. Merece nota 7,3? Não. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, Por que não? Não, porque 73% pode não representar 5% do que precisava o Brasil ser feito, né? 73% das votações pode não representar 5%. Mas o PSC só está falando isso recentemente, não falou isso no começo do governo. Nós falamos o tempo todo. É porque é o seguinte, o PSC, aí vamos ver, Salomão tem um provérbio que diz o seguinte, né, Alex Salomão, que diz o seguinte, o tolo, quando é ofendido, todo logo fica sabendo, mas o prudente finge que não aconteceu nada. Mas então, eu não estou ofendido. Mas acontece o seguinte, o Estadão e outros aí sempre colocam lá, o Nanico PSC, olha só. E nós, na realidade, os outros partidos menores que a gente nunca é tratado de Nanico. Tem partidos menores do que a gente que não são tratados de Nanico. Então nunca nos ouviram, nunca prestaram atenção no nosso comportamento. Essa que é a verdade, né? Então é isso. Então nós sempre tivemos a mesma posição, não mudamos a nossa posição, somos a mesma posição sempre. O senhor, eu queria saber o seguinte, o ano passado, eu e um colega repórter, Bruno Bogossian, fizemos um levantamento de onde estavam os evangélicos nas comissões dentro do Congresso. E uma das coisas que nós constatamos eles têm um apetite muito grande pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que decide sobre rádio e televisão, concessões de rádio e televisão. Fora as outras tradicionais, que por exemplo, comissões que decidem coisas de saúde, particularmente para barrar qualquer avanço na área de aborto, então eles estão todos lá o tempo todo. Olhando isso, me dá a impressão que esses parlamentares agem muito na defesa do interesse da sua denominação religiosa, da sua convicção religiosa. A minha pergunta o senhor, como presidente, pretende governar para todo o Brasil ou o senhor pretende chegar lá e promover essa sua convicção religiosa? Rodão, eu creio,
a minha fé. Eu creio que Jesus nasceu da Virgem Maria, cresceu, pregou o Evangelho, morreu, ressuscitou, é o meu Salvador. Essa é a minha fé. Agora, eu serei presidente de todos os brasileiros. Todos os brasileiros. E eu tenho exemplo aqui. Você reviu aqui um amigo seu de longas datas. É o meu coordenador de comunicação. E a origem dele não é evangélica. A origem dele é uma pessoa que se diz agnóstico e é origem, né, comunista, né, militante do Partido Comunista. Então, eu não segrego ninguém. Nós precisamos de profissionais competentes, independente do credo religioso. Eu, quando quiser falar da minha fé, eu vou para a minha igreja. Cada um, nós estamos, graças a Deus, eu repito isso, nós estamos num país democrático, nós temos a liberdade de fé, de liberdade de expressão. Então, cada um, eu tenho que respeitar a todos, Então, é assim que eu acredito. Se você for em Brasília, minha secretária, tenho 2 secretárias lá no partido, uma é católica e a outra é espírita. Então, a gente não faz distinção, é profissional. Eu vou governar para todo brasileiro e sem a minha fé eu vou para a minha igreja, cada um que vá para a sua fé, a sua igreja. Mas candidato, na medida que o senhor não é a favor do casamento gay, então o senhor não vai governar para os gays, né? Porque hoje é uma demanda dos homossexuais o casamento. Então, pressupõe que não fará o governo para eles. Existem várias mulheres que defendem o direito do aborto. Querem direito, não quer dizer nem que elas vão usar, mas o direito de você ser assistido no momento em que você decida não ter o seu filho. Então, o senhor não está governando para essas pessoas? Olha, eu, como disse, a democracia, todos têm a liberdade de defender as suas causas. Eu creio na democracia, na liberdade, defendo a liberdade de imprensa, sem marco regulatório. Então, eu sou uma pessoa defensor da liberdade. Então, nós estamos na democracia e cada um defende aquilo que acredita. E como na democracia, as coisas acontecem no voto. Então, vamos votar, cada um que coloque as suas forças, as suas representações para votar. Deixa eu colocar mais uma pergunta do Twitter, essa vem do Rogério Robetti. Ele pergunta qual o posicionamento do senhor a respeito do porte de arma por civis e sobre o Estatuto do Desarmamento. Olha, eu pessoalmente tenho ojeriza à arma, não gosto de arma. Digo para você o seguinte, ano passado, 22 de abril, no Rio de Janeiro, meio-dia, uma segunda-feira, bala trocada, bandido e polícia. E uma bala perdida atinge a cabeça de um jovem, 50 anos, com a esposa do lado no carro, fica viúva, deixa 2 meninas, 20 e 21 anos, lindas, órfãos. Era meu irmão de sangue, filho do meu pai e da minha mãe. Eu tenho ojeriza à arma. Agora é o seguinte, em 2005 houve um referendo e a maioria da população aprovou. Então, o que eu acredito é o seguinte, não podemos deixar hoje essa situação da ilegalidade. Então, eu vou respeitar sempre a maioria da população. Quer dizer, votou, aprovou, eu, quando não gosto, vou usar as minhas prerrogativas como presidente, mas se aprovou, eu tenho que respeitar. Então, agora o senhor, então, por exemplo, questões como a Alexa colocou, existe uma discussão na sociedade, por exemplo, em torno de união civil para homossexuais. O senhor colocaria isso em plebiscito? O senhor já disse que não. Não coloco no plebiscito. Mas e se o plebiscito não seria a forma de descobrir se a maioria quer uma coisa ou outra, que nem foi o referendo do desarmamento? Olha só, hoje tem mecanismos da sociedade para pedir que aconteçam as coisas. Nós vimos uma ficha limpa. Então, que faça-se o movimento, vamos para o voto, eu vou usar as prerrogativas de presidente da República, vou vetar a questão se eu perder, eu tenho que... Né? A questão da penalização dos menores de idade, como é que o senhor vê esse debate hoje? Eu sou favorável à redução. E qualquer idade cometer o crime deve ser punido. Agora, você não vai... Então, não é nem reduzir a maioridade penal, é não ter um mínimo de idade penal? Sou favorável a isso. Vou explicar. E aí, só desculpa, candidatinho, interromper, o Roldão leu o pensamento. O Maurício Galvão estava perguntando sua posição sobre a maioridade penal aqui no Twitter, já registra a participação dele também. Então é o seguinte, dias atrás aqui em São Paulo foi preso um menor, 17 anos, com 10 crimes nas costas. Chegou na delegacia, preso, disse que ia matar os repórteres, disse que ia matar os polícias, né? Foi isso que aconteceu. Então, esse é um monstro, não pode ser tratado como um jovem delinquente, roubou um celular na rua. Então, nós temos que colocar
Crimes hediondos, a legislação tem que ser mudada e a justiça tem que fazer a sua sentença, dar a sua sentença ao juiz. Crimes hediondos é tratado como crimes hediondos. E aqueles que não são, nós temos que colocar num sistema que aí envolve naturalmente o que eu já tenho defendido, que seja num processo que a gente possa colocar esses jovens delinquentes, não junto com esses monstros aí que roubou um celular, vai colocado nessas FEBEM da vida e aí vira outro monstro ali também. Então nós temos que ter um sistema que coloque essas crianças, esses adolescentes, de uma maneira que eles possam até desenvolver uma atuação social, esportiva, de alto rendimento, para aproveitar esse potencial que ele tem para aquilo ali e colocar num... Agora, isso depende também muito mais do judiciário de dar as penas alternativas do que... A gente tem que fazer a legislação, tem que mudar. Isso aí não é uma coisa que você vai falar abracadabra e vai acontecer. Tem que discutir com a sociedade e colocar, e eu conversando sempre com o parlamento brasileiro. Eu sou uma pessoa que vou conversar com o parlamento, sempre, para discutir as coisas, porque o parlamento é a representação da população. A população elege os seus representantes e eu vou tratar sempre com o parlamento. O Roldão tem mais uma pergunta. Pastor, o senhor vai governar um país que tem, se o senhor for eleito, que tem um dos maiores índices de desigualdade do mundo. Os mais ricos e os mais pobres. Roldão, vão achar que é piada. O senhor vai ser minha testemunha. Estava aqui uma pergunta do Adalberto Mota no Twitter, que era perguntando sobre questão social, mas aí o Roldão faz a pergunta pelo Adalberto. A minha também era. Vamos ver. O Roldão está bem hoje. Só falta saber qual é a resposta do senhor. E eu vejo o senhor defendendo esse modelo liberal o tempo todo, da livre iniciativa e tal. Eu não vi o senhor falar ainda em políticas sociais, a não ser indiretamente, educação e tal, mas eu queria saber o que o senhor acha, por exemplo, do Bolsa Família, se o senhor tem alguma coisa de política social destinada a reduzir esse enorme gap que diz entre os mais ricos e os mais pobres. Eu vou complementar, porque o senhor repetiu várias vezes que veio de uma comunidade mais carente, foi servente de pedreiro, trabalhou, nunca precisou do Estado. Só para acrescentar, ele falou que ele estudou numa boa escola pública. Mas disse que nunca precisou do Estado. Então é o seguinte, eu fui o precursor, ajudei a implantar o precursor do Bolsa Família nesse país. Qual foi? Foi o cheque cidadão. Isso na gestão Antônio Garotinho, em quando 99. Você foi secretário adjunto, não é isso? Fui subsecretário do Gabinete Civil e coordenei o cheque cidadão. Roldão, Alexa, mais de 72% das famílias, mais de 70%, em torno de 72% daquelas primeiras famílias que receberam o cheque cidadão, nós vimos os relatos, os testemunhos, nunca tinham entrado no supermercado para fazer uma compra de R$100. E as mães falavam assim, pela primeira vez pude comprar um iogurte para o meu filho. Então, mas tinha obrigatoriedades. Tinha que estar com as crianças matriculadas na escola, carteira de vacinação, tudo em dia. Então, como você falou, Alex, eu nunca usei realmente o Estado no sentido de ter nenhum benefício como é hoje o Bolsa Família. Mas a escola pública e uma merenda escolar que, muitas das vezes, a melhor comida do dia para mim foi a merenda escolar. Agora, eu acredito no seguinte, temos que dar capacitação para cada beneficiário do Bolsa Família ou de qualquer programa assistencial. Para que, como eu, aos 14 anos de idade, tive a dignidade de ter a minha carteira assinada. Eu já estou com 58 anos, 44 anos que contribuo para a Previdência de carteira assinada, né? Assim, de carteira assinada, tempo de serviço. Então, é isso que eu acredito. E o melhor programa social para mim é quando, eu digo o seguinte, nenhum brasileiro, eu, presidente, vai ficar com fome. Isso eu dou a minha palavra. Não vai ficar com fome. Agora, o melhor... O senhor vai manter os programas sociais desse governo, como Bolsa Família? O senhor vai manter ou o senhor vai acabar? O melhor programa social para mim, eu estou falando que não vou deixar nenhum brasileiro com fome, então tem que manter. É uma coisa que realmente não tem como se tirar. Agora, vou instrumentalizar condições para que cada um que receba possa ter esse privilégio que eu tive já aos 14 anos de ter uma carteira assinada, receber o meu contra-cheque, receber ali. E
Para mim, o melhor programa social é quando o beneficiário chega um dia e diz assim, ó, eu não preciso mais desse programa. Isso para mim que é o excelente. Candidato, então, deixa eu ver se eu entendi. O senhor vai reduzir bem o Estado. Isso vai ser acompanhado de uma reforma tributária? Vai reduzir também a cobrança de impostos? E aí como é que fecha essa conta? Um Estado menor, mas ao mesmo tempo um Estado que continua sendo Alex, um Estado de bem-estar social para os mais pobres. Muito bem colocado por você, Alex. Seria leviandade eu dizer que vou reduzir os impostos hoje. Hoje não temos como reduzir. Não dá para baixar em nada a carga tributária, nem fazer desoneração? Tem alguma coisa. Desonerações pontuais, não. Não tem como fazer do jeito que é feito hoje, prejudicando... Mesmo em setores, por exemplo, para aproveitar uma pergunta do Twitter do Guilherme aqui, sobre remédios, por exemplo. Remédio, eu já defendi isso aí, que não é possível você... vai comprar um bichinho de pelúcia para dar de presente para o seu... Eu tenho um neto de 1 ano e uma neta vai fazer 9 anos agora em setembro. Vai comprar um bichinho de pelúcia, o imposto é 15%, 18%, aí, 20%. E remédio é 30%. Então, o sistema de saúde, a gente vai, enfim, trabalhar para reduzir a zero isso aí. Mas voltando aqui, eu estava falando, eu já coloquei já em algum lugar que essas contribuições que não são repartidas com os municípios nem com o Estado, COFINS, CSL, PIS, que o ano passado representaram em torno de 260 bilhões de reais, essas eu vou extingui-las na proporção de 1/20 durante 20 anos. Então, essas contribuições eu vou fazer. Já começa por aí. Agora, eu não posso ser leviano e dizer que vou cortar imposto agora. O que nós vamos fazer é cortar na carne a máquina para poder pagar essa dívida, que é uma dívida que consome, né? Hoje nós estamos numa situação, para quem, assim, cidadão comum, para ter uma comparação, quem ganha R$1.000, vamos ver, R$1.000, você tira 44%, R$440 só para pagar serviço da dívida, juros, essas coisas todas, e sobra só R$560 para manutenção. Então isso não pode, não tem quem sobreviva com isso. E o governo hoje gasta mais do que arrecada, nós tivemos um déficit primário agora esses dias aí, quer dizer, gasta mais do que arrecada. Aí tem que ir no mercado, pegar dinheiro a juro hoje de 11%, né, no mercado, e como é que faz? Só aumenta isso aí. Então nós vamos cortar na carne, vamos fazer uma reforma tributária, um novo pacto federativo, vamos dividir esse bolo, porque os municípios, o fundo de participação dos municípios é uma reclamação muito grande, porque as obrigações foram muitas repassadas para os municípios. E há 25 anos atrás, os municípios ficavam com 22% da receita. O Estado ficava com 38% e o governo federal central com 40%. Hoje, os municípios estão ficando com 12%, o Estado mais ou menos 23%, aí a continha para lá ou para cá para chegar, e o governo federal com 65%. Então, nós vamos aumentar o fundo de participação dos municípios, que há um pleito dos prefeitos, em 2%. Nós vamos aumentar, repassar. E vamos cortar na carne. Vamos fazer... Eu sei o seguinte, eu aprendi na minha vida, a vida toda, é trabalhar em equipe. Eu sozinho não faço nada, eu acredito em equipe. E o meu exemplo, Rodão, Alexa, Yuri, você que está nos assistindo, eu tenho um exemplo assim de um grande mineiro, Itamar Franco. Itamar Franco assumiu o país numa situação muito difícil, politicamente falando, chamou todas as forças políticas, fez um governo de coalizão, colocou com transparência para a sociedade brasileira e nos deixou um plano de estabilidade econômica, elegendo, inclusive, um sucessor que não era nem do seu partido. Se preocupou com o Brasil. Meu compromisso é com o Brasil, não é com o PSC, não é com o Everaldo. Meu compromisso é com o Brasil. Então, vou chamar todas as pessoas, e aí eu cito até um exemplo aqui, de 2003. O presidente Lula foi eleito pelo PT, foi no campo do seu adversário, fez um deputado federal eleito renunciar ao mandato, o Henrique Meirelles, e trouxe para o seu governo. Eleito pelo PSDB de Goiás e foi presidente do Banco Central. Então é isso que eu acredito, que a gente, toda a sociedade, nós temos pessoas
que querem o bem do Brasil e vamos agregar todos os valores para poder fazer o que o Brasil está precisando. Ouvindo o senhor agora com mais atenção, volto ao começo, que o Yuri queria fazer um pouco de diferenciação entre o senhor e Marina Silva. Os dois vieram de famílias pobres. A Marina Silva só foi se alfabetizar, já era quase adolescente, ela tem uma história impressionante, história de vida pessoal. O senhor também está dizendo que com 14 anos, aliás, eu também com 14 anos era office boy e estava com carteira assinada. Parece que hoje nem pode mais, né? Dá a impressão não, que né? a Marina Silva e o senhor se diferenciam justamente na questão social. A Marina Silva, por exemplo, fala na necessidade, no programa dela, não de uma maneira muito explícita, mas fala da reforma agrária. A Marina Silva tem um destaque para as questões sociais, ela veio de comunidades eclesiais de base, antes de virar evangélica, ela tem um foco nessa questão. O senhor não tem. O senhor acha que essa questão do social, a maneira de encarar isso, o senhor, por exemplo, fala que reforma agrária, sim, mas só em área pública, ou seja, o senhor não fala na possibilidade de desapropriar uma área improdutiva, como prevê a Constituição. O senhor acha que é isso que diferencia o senhor da Marina Silva, essa visão do social? Olha, eu defendo o meu ponto de vista, assim, eu não gosto de falar das outras pessoas, eu realmente não. Eu tenho, está colocado para a sociedade avalia, eu acho que é assim o cidadão. Você é a favor de taxar a fortuna do Brasil? Não sou. Não? Não. Eu já sabia essa resposta, mas... Então, senhor, por quê? Eu não sabia, essa parte eu não sabia. Por que o senhor é contra taxar grandes fortunas, que é uma discussão que já foi colocada, inclusive, na Constituição? Primeiro, nós temos que reorganizar o nosso país. Hoje a economia informal varia de 40%, tem vários números, em torno de 40% a 45%. Nós precisamos colocar todos os brasileiros, facilitar a vida do brasileiro, para que todos entrem para a formalidade. Então, eu defendo um princípio que eu repeti, tenho falado por aí, ontem pelo menos eu falei e colocaram hoje nos jornais. Então, eu defendo mais Brasil e menos Brasília na vida do brasileiro. Eu defendo isso aí. Então, fazendo isso, é possível melhorar a vida de todo cidadão brasileiro. É nisso que eu acredito. O que o senhor pensa para os aposentados? Olha, eu tenho um pai, está com 81 anos, se aposentou e a aposentadoria dele mingou, né? Eu tenho 44 anos, não me aposentei ainda, né? Então, eu tenho um carinho muito especial pelos aposentados. Vou tratar da melhor maneira. Hoje, a Previdência, eu sou atuário, quer dizer, minha formação, né? A gente conhece um pouquinho dessa área. Hoje é difícil, a situação dos aposentados e da Previdência no Brasil está bem complicada. É difícil a situação dos beneficiários, que têm problemas, enfim, de correção do que recebem, mas também há um problema da instituição crônico, INSS. Crônico hoje da Previdência no Brasil. Isso tem que ser estudado com muito carinho para nós vermos qual o tempo para recuperar essa perda. Sendo a área do senhor, que, como o senhor falou, o senhor é atuário, é uma área que são os atuários que atuam trabalham com a Previdência também. Mas o senhor não tem uma proposta concreta, já que possa apresentar para... O senhor não estudou esse assunto? Eu estudei, só que os números eu não os tenho. Eu preciso pegar os números da Previdência. Tem números que a gente não tem dados para poder fazer o que eu entendo que tem que fazer. Previdência está ligada à estrutura do mercado de trabalho. O senhor também pretende flexibilizar a lei trabalhista, que é uma demanda dos empresários? Olha, é uma demanda do trabalhador brasileiro. Nós temos que estudar. Não é uma demanda das centrais sindicais. Olha só, o trabalhador brasileiro e todo trabalhador, nós precisamos melhorar para que possamos ter mais emprego e distribuir a riqueza nacional de maneira que é aquilo que você falou no início, que a distorção, né, ela comece a encostar. Isso aí que eu defendo. Então temos que trabalhar. Não existe maneira de se fazer nada sozinho, sem conversar com a sociedade. Por que aconteceram aquelas manifestações o ano passado? Por quê? Porque o atual governo não ouvia a sociedade, né? Essa que é a verdade. Tanto é que vocês noticiaram mesmo que a atual presidente passou a ouvir jornalista, empresário, agora nos últimos tempos. Então, o que a gente precisa ouvir todo mundo. Isso é que eu acredito, isso é um princípio aí, não é misturando a religião, é um princípio filosófico de Jesus. Jesus não ficava dentro de um gabinete fechado, ele andava na rua ouvindo todo mundo, tanto com o empresário, como o profissional liberal, quanto o pobre, o miserável, ele estava lá ouvindo todo mundo. Então tem que ouvir para poder encontrar a solução. E aí, eu busco lá nesse seu sobrenome aí, Salomão dizia assim,
na multidão dos conselhos, há a verdadeira sabedoria. Então, é isso que eu vou fazer sempre. Falando em Salomão, recentemente aqui em São Paulo, teve a inauguração do Templo de Salomão da Igreja Universal do Reino de Deus, que foi um evento que a própria presidente Dilma Rousseff participou, o governador Geraldo Alckmin, o prefeito Fernando Haddad, o vice-presidente Michel Temer, reúne uma série de autoridades políticas e, ao mesmo tempo, também houve uma grande discussão de como foi a aprovação da obra. Não vou entrar nos meandros da obra em si, estou usando ela de gancho para colocar, para eu perguntar para o senhor e que o senhor exponha a sua posição. Muita gente acha que as igrejas, e aí não são só as evangélicas, igrejas de várias denominações, têm excesso de benefícios fiscais, isenções de impostos municipais, mesmo estaduais ou eventualmente não tem federal, mas enfim. O senhor acha que as igrejas são beneficiadas pelos políticos porque os políticos temem o poder eleitoral das igrejas? Como que é essa relação entre políticos, partidos e igrejas? O senhor acha que ela é totalmente republicana ou existem casos pouco republicanos? Essa legislação é antiga, antes do crescimento principalmente das igrejas evangélicas. Então, é uma legislação antiga que atendia já às instituições religiosas. Então, hoje, sobressai em alguns casos porque os evangélicos aumentaram. E aí, acontece, um caso como você citou aí, então aí há essa coisa. Mas eu sou favorável à manutenção dessa regra. Agora, e essa relação entre políticos e igreja? Existe, quer dizer, as igrejas não acabam tendo... Vou citar um exemplo. O senhor levou para o seu programa na TV ontem, a primeira pessoa a aparecer no seu programa de TV não foi o senhor, foi o pastor Silas Malafaia, que é de outra Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro, uma liderança religiosa importante, que se tornou uma liderança política, ganhou protagonismo político, pelo menos desde a eleição de 2010 no âmbito nacional. Isso não é um reflexo dessa relação que é complicada da gente de fora entender? Essa mistura entre palanque e Olha púlpito? só, eu pergunto o seguinte, o pastor Silas Malafaia é um cidadão brasileiro? Os seus direitos? Sem dúvida. Então... Mas a influência que ele exerce para os seus fiéis, a partir do momento que ele toma, passa a exercer um protagonismo político, sendo que ele é um protagonista religioso, as coisas não se misturam de uma forma perigosa? Sinceramente, eu não creio dessa forma. Senão, não teria colocado. Tá certo? Pastor Silas, como outros que vão aparecer no meu programa, pessoas que são evangélicas e não evangélicas vão aparecer no nosso programa, nos dando apoio. Marco Feliciano vai aparecer no seu programa? Ele já é do partido. Sim, ele é do partido. Apareceu no horário do partido, no horário dele. Mas o senhor... Porque houve até uma discussão se Marco Feliciano deveria ser o candidato à presidência da República. Não houve. Ele colocou o nome dele à disposição para disputar. Não houve essa discussão, foi ele que se voluntariou. Ele colocou o nome dele para disputar a convenção, mas aí chegou na hora, retirou, achou que o meu nome era o melhor, né? Então, vamos ver, o deputado Marco Feliciano, o deputado Ratinho Júnior, todo mundo vai aparecer no programa. Todos os Aqui no estado de São Paulo, o senhor conta com o deputado Marco Feliciano para ganhar mais votos entre o eleitorado paulista? Marco Feliciano... Dr. Rey, a Maria, o Gilberto Nascimento, enfim, todos aqueles que são do partido, eu conto com todos eles, todos os militantes do partido, todos os deputados, todos os candidatos a deputado pelo Brasil afora. A gente está quase chegando no tempo final, vou pedir uma pergunta do Rodão, uma do Alexa e aí a gente encerra. Quem quer começar? A posição em relação ao não pagamento de impostos, só para provocar. Então, o senhor... Que é nosso papel. Não pagamento. O não pagamento. Então, o senhor não está sendo fiel àquela regra que Jesus Cristo disse, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César? Porque o pagamento de imposto é distribuído para todo mundo tem que pagar. E ele respondeu isso quando foi feito para ele a pergunta sobre o pagamento de impostos a Roma. Olha só, você, Alexa, não nega que está onde está, né? Então, eu sou... literalmente a favor disso aí. A Deus o que é de Deus e a César o que é de Deus. Só que não foi eu que criei essa legislação e as instituições religiosas já se beneficiam disso há alguns anos nesse país, décadas, né? Então, vamos dizer, eu não vou mudar essa legislação. Eu não vou mudar essa legislação. Embora o senhor ache que ela é antiga. Ela é uma legislação antiga da cultura brasileira. Outro dia, numa entrevista, o senhor evangélico vai proibir a caipirinha? Eu falava, a caipirinha é da cultura brasileira, como é que eu vou mexer em caipirinha, né? Apesar de que, se você chegar nas delegacias,
nos registros policiais de 10 da noite às 2 da manhã, mais de 50% dos registros são consequência da droga legalizada, que é o álcool. Pois é, e aí a gente já sabe da posição do senhor sobre maconha, então nem vamos entrar nisso, porque já é notória essa questão. O Roldão é que tem uma última pergunta. Não, não era sobre maconha, né, Roldão? Não era sobre legalização das drogas, senão não, aí a gente volta. Nós já sabemos. Eu queria saber, o senhor tem um modelo de Estado que o senhor propõe, que é um Estado moralizador, no sentido assim, os princípios religiosos acima de tudo, de um lado, e de um outro lado, um Estado liberal do ponto de vista econômico e tal. Onde é que o senhor foi buscar esse modelo que mistura um tipo de um liberalismo econômico com uma coisa quase que é uma teocracia? Onde é que o senhor mistura? Onde é que o senhor vê isso deu certo em algum lugar do mundo? Roldão, Porque os países fundamentalistas de teocracia, a gente sabe que são um desastre, a gente vê ali no Oriente Médio, essas coisas. Onde é que o senhor vê um modelo que dê para combinar essa ideia religiosa que o senhor tem com esse ultraliberalismo? Roldão, eu vou insistir com você. Eu não tenho ideia religiosa. Eu estou numa democracia. Eu tenho o direito de defender aquilo que eu acredito. Eu não vou impor ao cidadão brasileiro os meus princípios. Agora, eu tenho o direito de defender. Nós, graças a Deus, eu repito, aqui não é Cuba, não é Venezuela, aqui é um país que, graças a Deus, nós temos liberdade, democracia. Eu jamais vou impor. E eu te dei exemplo. Minhas duas secretárias do partido em Brasília, meu principal coordenador de comunicação, são pessoas que não são da minha fé. Então, eu respeito a fé de cada um. Nós precisamos entender isso. Eu não vou impor a minha fé eu vou para a minha igreja. Agora, jamais vou negar a minha fé. Como eu acredito, cada um tem o direito de defender os seus princípios. Então, não vejo nenhuma dificuldade nisso, Rodolfo. Candidato, dá tempo de uma última pergunta, que eu vou pegar carona num tuiteiro que eu acabei me perdendo aqui. O senhor falou, a gente já discutiu bastante sobre a presença do Estado. E a questão de financiamento público de campanha? Qual é a posição do senhor? Eu sou favorável ao financiamento privado, como é hoje, com transparência total. Feito por empresas. Por empresa, como é hoje a legislação. Não há problema. Não há nenhum problema. Tem que ficar com transparência. Você deu dinheiro, quem me deu dinheiro foi fulano. Pronto, acabou. Transparência, tem que ter claro para a população. Né? O senhor acha que basta transparência porque a gente sempre ouve e a gente tem casos notórios que levam à corrupção o financiamento promovido por empresas com interesses escusos no poder público. Aí é que nós vamos ver. A transparência resolve isso? Olha só, a hora que eu privatizar a Petrobras, não vai ter mais interesse de ninguém financiar um parlamentar para poder ganhar... O senhor não vai privatizar as grandes construtoras do país? Eu sei, mas olha só. Mas se o governo deixaria de fazer licitação, por exemplo, de grandes obras? Vamos dizer, a hora que eu privatizei a Infraero, o governo não vai fazer mais licitação de grandes obras, já está privatizado. Então você vê, o foco é esse problema, o Estado grande, o poder na mão, dinheiro para poder negociar. Então, mas o Estado ainda vai continuar construindo escola e hospital, e isso também é foco de corrupção. Olha só, nós temos Ministério Público, Tribunal de Contas, nós temos tudo para fiscalizar, então é ter transparência. Eu defendo claramente como está hoje a legislação e com transparência. Recebeu? Eu recebi de fulano e eu dei para fulano, fica claro lá, registrado, prestado conta e todo mundo fica sabendo quem é que deu e quem é que recebeu. Eu defendo dessa forma. Bom, candidato, agradeço bastante a participação do senhor aqui conosco nessa última hora. Agradeço também Roldão Arruda, repórter de política do Estadão, e Alexa Salomão, repórter de economia do Estadão. Muito boa campanha do senhor, boa sorte nessa... Muito obrigado, Yuri, Roldão. Alex, prazer grande aqui estar com vocês. E eu sempre falo isso aí, pode ser religioso, mas Deus abençoe a você, a sua família e o nosso querido Brasil. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui na TV Estadão ao longo desta última hora. A série Entrevistas Estadão continua na próxima sexta-feira, depois de amanhã, com a candidata do PSOL à presidência da República, Luciana Genro, a partir das 4 da tarde, ao vivo aqui na TV Estadão e também no canal do Estadão no YouTube. Um abraço a todos e até lá!